A salvação é para todo mundo, mas poucos serão salvos. Então, se esse evangelho chegou até você, pode ter certeza que você está passando pela porta estreita. Amém. Você acha que Deus está alheio aos seus problemas? Às suas dificuldades, seu Luiz? Ele sabe de todas elas. Só que o Criador é tão maravilhoso que Ele quer comunhão com você, Ele quer contato com você, Ele quer te ouvir. Agora, rasga o seu coração para Ele. Fala tudo. Senhor, está difícil, Pai. Espírito Santo de Deus, se você existe, está difícil demais. Mas em Ti eu consigo vencer. Jesus já venceu por nós. Ele já venceu. Eu não estou falando da boca para fora não, foi assim na minha vida. Então, meus irmãos, é possível. Vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Deus é bom. Nele não há maldade. Ele não tem comunhão com o pecado, mas Ele quer salvar o pecador. E custou sangue. Por isso que larga é a porta que leva à perdição, estreita a que leva à vida. Vocês estão passando pela porta estreita, Senhor. Nossa, eu me incluo. Eu também sou um miserável pecador. Mas eu fui salvo pela graça de Deus. E a graça de Deus se chama Jesus. Amém. Feche seus olhos e vamos orar comigo. Pai querido, Pai amado. Deus Todo-Poderoso. Pai, nós cremos no Teu poder, Pai. Nós cremos no Espírito Santo. Eu acabei de ler aqui em Lucas 11, Pai, que o Senhor dá o Espírito Santo àqueles que pedirem, Pai. Nós pedimos, Senhor, o Espírito Santo de Deus. Senhor, cheio de misericórdia e de graça, Pai. Senhor, tem misericórdia, não nos deixe cair em tentação, Pai. Esse mundo quer nos tragar, esse mundo quer nos afastar de Ti. O diabo é sujo, Pai. Ele quer nos enganar com os vícios dessa vida, com as delícias dessa vida, Pai. Mas nós encontramos a vida verdadeira. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele engloba tudo e fala, se vocês vierem comigo, vocês terão sucesso. Não sucesso financeiro, não ser reconhecido por homens, Pai, mas ser chamado por Ti através do nosso nome. Aleluia. Imagina só ser chamado por Ti, Rafael venha, Seu Luiz venha. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Nos livra da tentação desse mundo, das distrações deste mundo, Pai. Que nós sejamos cada dia mais santos, Pai, assim como Tu és. Amém. Que quando Deus olha pra gente, Ele veja Jesus. De uma vez por todas, Pai, rompa com a nossa incredulidade. Rompa com o nosso pecado que nos domina, Pai. Ele não tem domínio sobre nós, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tem domínio sobre nós. E que a gente aprenda cada dia, Pai, a dizer não. E passe pela porta estreita, ainda que nos machuque. E um dia nós te veremos face a face, Jesus. Pai, quão sublime dia será. Que maravilhoso dia, Pai. O Senhor já fez, o Senhor já venceu por nós. A nossa vitória é certa. O diabo quer nos fazer cair porque ele já sabe que ele é um derrotado. E o Senhor venceu a morte. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa oração, Pai, com a transparência e a sinceridade dos nossos corações. Eu e aqui os meus irmãos, Pai, nós queremos Te adorar. Que o Senhor seja tudo neste lugar, Pai. Tudo neste lugar. Que as pessoas entrem aqui e saiam transformadas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. E agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno,
estão bem ou não? Glória a Deus. Achando você meio desanimado, não está não, pastor? Eu acho que eles comeram muito na hora do almoço, não comeu não, Jorge? Alface. Pode fazer, ele toca, eu vou dançando aqui Passa atrás. dançando. É, mistério da dança. Eu já comentei com o Rafael, e é estranho para mim chamar de Rafael, né? Muito formal. Já comentei com o El. Incrivelmente é meu nome. A palavra que Deus tem, até então, tinha me orientado a levar, tanto no Coreto como na Clínica de Recuperação, aqui, lá na Proada, era 2 modos de ministração. Um de exortação. Você sabe o que é exortação? Exortação é chamar a atenção. Uma palavra que te traga para a realidade das coisas de Deus, como elas são. É uma chamada de atenção. E a outra era um tipo de palavra de ânimo. Porque eu sei que quando a gente está passando por um momento complicado, como é esse momento de recuperação de dependência química, você precisa de palavra de ânimo. Mas eu tenho tido momentos com o Espírito muito particulares nos últimos tempos. E a palavra dele para mim foi: não exorte, não anime, ensine. E para mim é um desafio muito grande, porque eu, assim como vocês, estou aprendendo sobre a palavra de Deus. E parece que quanto mais eu me debruço, quanto mais eu busco, quanto mais eu pesquiso, parece que menos eu sei. Não é assim, pastor? Porque quando a gente vai passando pelos versículos mais de uma vez, você vai descobrindo novos significados. Parece que você vai entrando de forma diferente no texto. Parece que o seu entendimento vai ficando mais claro. E eu estou falando para vocês aqui, eu não sei se dá para ver, ó, arrepio o pé do meu cabelo. E eu tenho tido uma experiência muito diferente com Deus, porque o meu momento de estudar a Bíblia, e eu tenho feito isso todos os dias, é à noite antes de me deitar. Porque aí os meus filhos já estão deitados para dormir, 8h30, 9 horas da noite, eles já se deitam para dormir. E aí a minha esposa vai acompanhá-los para fazê-los dormir. E eu tenho um momento ali para pegar a minha Bíblia, e eu leio ela no tablet. E eu coloquei lá no aplicativo da Bíblia, tem programas de leitura. E eu fiz um propósito de ler o Novo Testamento 4 vezes por ano. E eu tenho seguido esse programa de leitura desde janeiro. Então a cada 3 meses eu leio o Novo Testamento de novo. Só que tem momentos que eu pego a Bíblia para ler, e quando eu leio um versículo, o Espírito me traz uma frase solta, que eu sei que é de outro versículo, mas eu não sei a referência do versículo. Eu não sei onde ele está na Bíblia. E aí eu vou lá no Google, no tablet mesmo, e coloco aquela frase que o Espírito me deu, e ele me leva para um outro versículo. E aí eu copio esse versículo e colo na minha leitura, na sequência da minha leitura, e quando eu termino de ler, são geralmente 3 ou 4 capítulos por dia. E eu vou ler, vou olhar aquilo que Deus me levou a buscar, e tem uma palavra montada. Os livros são, os versículos são absolutamente conectados uns com os outros. E isso não acontece todas as noites, mas muitas vezes acontece. E aí eu estou, sei lá, com mais de 40 palavras prontas aqui. Porque isso tem acontecido com certa frequência. E eu tenho entendido de Deus que é uma direção que Ele está me dando sobre aquilo que Ele quer falar para vocês. E a palavra que eu trouxe para vocês hoje
é sobre, e eu dei esse título, servo de Deus. Porque a gente ouve muito falar sobre ser filho de Deus. Ou você é criatura, está em Adão, ou você é filho, está em Cristo. Isso é uma verdade. Só que à medida que você vai caminhando no Evangelho, e em nome de Jesus isso vai acontecer com vocês, você vai ficando cada vez mais apaixonado pela palavra, cada vez mais fascinado por Jesus, e é impossível você não falar dele por onde você vai. Em situações cotidianas. Você vai comprar um pão na padaria, e quando você vê, você está falando de Jesus para a pessoa. E essa palavra que eu montei, acho que quarta ou quinta-feira, montei conforme a direção do Espírito, ele fala sobre a diferença entre ser servo de Deus e ser discípulo de Deus. E isso conforme o que a Bíblia traz. Era a conversa que eu estava tendo um pouquinho antes com vocês. Não adianta a gente vir aqui e falar, dar conselhos, até bons conselhos, sem palavra. Por isso que vocês vão ver a gente sempre falando sobre Jesus aqui, com base em texto bíblico. E eu tenho tido cada vez mais a ideia, cada vez mais a noção e o entendimento que a Bíblia não é uma questão de interpretação. Ela é uma questão de vivência. Quanto mais você vive o Evangelho, mais revelação você tem da palavra. Eu tenho certeza que o pastor Pedro, nas experiências dele aí, missionárias, ele ganhou muito mais conhecimento do alto do que se ele tivesse apenas lendo a Bíblia, certo, pastor? Porque é o dia a dia que vai nos trazendo isso. E, incrivelmente, Deus me deu uma palavra que começa no livro de Deuteronômio, que é do Antigo Testamento. Olhem bem, eu estava lendo o Novo Testamento, e Deus me levou lá para uma palavra de Deuteronômio. Esse livro, que está no Antigo Testamento, ele apresenta o princípio das leis que o povo de Israel deveria aprender e repetir. Então ele era um livro que dava uma direção de comportamento. E lá a gente tem a palavra servo com alguns significados. E eu queria começar lendo Deuteronômio 5:1, que diz assim: Então Moisés convocou todo Israel e disse a eles: Ouça, Israel, os estatutos e as ordenanças que hoje anuncio a vocês, aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. Então era uma maneira de viver, era uma maneira de conduta. E em Deuteronômio 18:9 ele continua: Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não aprendam a fazer as coisas detestáveis que as nações de lá praticam. Qual que era a exortação aqui? Qual que era a chamada de atenção? Para servir ao Senhor, era necessário mais que o serviço, era se tornar discípulo. Temer, então você está dizendo que é possível eu fazer o bem em nome de Deus e não ser alguém de Deus? É possível. É possível. E eu não quero entrar no mérito aqui de religião, mas nós temos irmãos que não comungam da mesma fé que nós, que fazem muito bem para outras pessoas. Mas serão aqueles que no momento do juízo final, Deus vai olhar e vai dizer: aparta-te de mim que não te conheço. E aí a pessoa vai falar: mas em seu nome eu fiz isso, isso e aquilo, só coisa boa. E ele vai falar: se afasta, que eu não te conheço. E a chamada de atenção aqui, a exortação aqui para nós, e é esse ponto em específico que eu queria explorar com vocês,
é que a gente, mais do que servir a Deus, a gente tem que ser discípulo de Deus. A verdade, e eu entendo assim, é que Deus não precisa do nosso serviço. Ele nos dá a chance e nos dá o privilégio de servir a Ele. Mas se não for através de mim, do Renan, do pastor Pedro, vai ser através de outras pessoas. Porque o mérito não está na minha ação, na ação do Renan ou na ação do pastor Pedro. O mérito é do Espírito Santo. É Ele que gera em nós essa vontade de servir. Mas o servir não pode ser só no aspecto do serviço. Porque enquanto eu faço algo para o seu Luiz, e eu estou permitindo que Deus trabalhe algo em mim. E eu falei lá no domingo na comunidade, o pastor Pedro estava lá, contei a história do seu Luiz. E quando a gente fala que a gente vai com a intenção de abençoar, como é o caso aqui, a gente vem aqui com a intenção de abençoar vocês. Quando a gente vai embora, a gente é que vai abençoar. Porque existem alguns princípios, alguns pilares da Bíblia, no que diz respeito a renunciar às próprias vontades, em aplicar os seus recursos na vida do próximo. É onde você tem um alinhamento de propósito. E quando você age conforme um propósito que Deus te deu, você tem um sentimento de plenitude, você fica pleno, você fica satisfeito. Ah, mas está tendo esse e aquele outro problema lá na empresa. É verdade. Teve um dia que eu estava aqui, quando eu cheguei aqui, não sei se eu comentei com o pastor, eu cheguei aqui, uma pessoa da empresa me ligou, tinha havido um problema jurídico e tinha um oficial de justiça lá para levar alguns bens nossos embora. E eu falei, mas não pode, não tem nem processo. É um desacordo comercial e o cara queria ir lá e levar o caminhão embora. E eu, enquanto ele gritava do outro lado do telefone, desesperado com a situação, funcionário meu, eu estava chegando aqui e eu falei assim, faz o seguinte, me liga daqui 2 horas, porque agora eu não posso tratar desse assunto. Do ponto de vista humano, eu jamais faria isso. Como o Rafael falou, a gente costuma, comigo é assim, a minha caminhada. Eu costumo ter muitos problemas sérios dia de segunda e dia de sexta. E eu não acho que é uma coincidência. Eu acho que é um teste mesmo, para ver se você está de fato engajado naquilo que Deus mandou você fazer. E se eu estiver atrelado só ao serviço, como um servo, eu posso mandar outro no meu lugar. Mas se eu estiver vinculado a esse propósito como discípulo, não é o serviço. É o que aquilo vai gerar em mim como pessoa. E aí nós temos algumas características do discípulo de Deus. Para você ser discípulo de Deus, você precisa aprender, instruir e imitar. O que significa isso? Eu preciso aprender a Bíblia, porque aprendendo eu vou conseguir instruir o meu irmão. E eu preciso procurar imitar a Cristo, porque quanto mais eu procuro imitar a Cristo, mais parecido eu fico com Ele e menos parecido eu fico comigo mesmo. E é aquela história que é verdadeira. O que tem de bom em mim é Cristo, e o que tem de mal sou eu mesmo. Nós, fora de Jesus, somos uma verdadeira miséria. E aí, a Bíblia traz, nesse texto de Isaías, no texto original, a palavra hebraica chamada limos, que como adjetivo significa instruído e experiente. E se utilizada como substantivo, significa aprendiz, pupilo e discípulo.
E aí ele traz em Isaías 8,16 outra característica. Guarde o testemunho com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Nós não podemos ser aqui uma reunião de pessoas doentes. Nós temos que ser aqui uma reunião de pessoas regeneradas em Cristo. Amém. E através disso, a gente se curando primeiro, a gente em algum momento vai ser cura para outra pessoa. Deus vai nos usar como um instrumento. Mas para isso a gente precisa se permitir essa desconstrução de nós mesmos e essa nossa construção como semelhança de Jesus. É uma caminhada longa, difícil, mas é possível. Essa passagem é uma profecia de Isaías num contexto de tensão em que Deus o envia com uma profecia de libertação. Trata-se de um contexto de juízo sobre o povo rebelde. Veja que Isaías já apontava para o Novo Testamento quando ele diz assim lá em 8:20: respondam à lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz do amanhã. Esse a luz do amanhã aqui, ele estava falando de quem? Jesus. A luz do mundo. Características do servo. Nós falamos da característica do discípulo. Agora vamos ver as características do servo. Instruído, conhecedor da palavra, ouvidos atentos, ensinável, não é rebelde, oferece a outra face, confia e se apoia em quem? Em Jesus. Se para ser servo é necessário se tornar discípulo, qual seria esse processo? Marcos 8,34 diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Todas as vezes que nós negamos a nossa carne em amor a Deus, nós estamos levantando um tributo a Ele. Eu, na minha imaginação, eu fico pensando Deus no céu, olhando o seu Luiz rejeitar um corote. Não porque ele não queira tomar o corote, mas porque ele entendeu que isso afasta ele de Deus. E Deus olhando lá de cima e olhando assim, falando: ai, seu Luiz, filho amado. Ele pode ter todo tipo de dificuldade aqui nesse mundo, mas a herança dele estará esperando por ele. Da mesma forma, se eu escolho pelo caminho errado, eu vou ter acesso à herança? Esse versículo que eu acabei de ler trata de reconhecermos que a vida não é apenas sobre nossas vontades, mas sobre viver em submissão ao propósito divino. Qual é o propósito divino, irmãos? Vou falar de um propósito macro de Deus, maior. Está lá em Mateus 28:19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu não sei se vocês sabem, mas essas foram as últimas palavras de Jesus após ele ressuscitar e antes dele subir aos céus. E aí tem uma pergunta que talvez vocês se façam. Ok, eu entendi. Preciso servir a Deus e me tornar um discípulo, me instruindo através das Escrituras, imitando a Cristo e fazendo discípulos nas nações. Mas e depois? Vocês viram que não é uma vida de conquista, de vitória? Não é isso que ele está falando aqui. Eu preciso fazer o quê?
Me instruir pela palavra, imitar o meu Pai e pregar o Evangelho. Quando fala fazer discípulos das nações, é você passar aquilo que você foi instruído. Essa é a minha jornada, a jornada do El, do Renan. O que a gente fala para vocês, alguém falou para a gente. É ou não é assim? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 29. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram-no no sepulcro. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia até Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no 2º Salmo. Você é meu filho, eu hoje o gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz em outra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus da sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Contudo, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. E aí, seu Luiz, o senhor está perdoado de todos os seus pecados. E de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Então, para eu ser perdoado, eu tenho que fazer o quê? Crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que jamais creriam se lhes fosse contado. Nesse versículo, Lucas aponta que se permanecermos firmes em Jesus, teremos acesso à salvação prometida pela palavra de Deus. Mas do caminho, neste caminho, onde eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, até eu me encontrar com Ele, seja após a minha morte ou se Ele vier antes, o que a gente faz nesse meio tempo? O que a gente faz, Jorge? Nesse meio tempo, quando a gente creu que Jesus morreu por nós na cruz, até nos encontrarmos com Ele, seja porque Ele está de volta, segunda vinda, ou porque nós morremos e fomos nos encontrar com Ele, o que a gente faz? Como que a gente vai gastar esse breve tempo aqui? Vivendo a sua palavra, praticando, vivendo a sua palavra. Estudando, instrução pela palavra, Praticando, ensinando. praticando. Quando eu ensino, eu aprendo. É ou não é assim? Então eu estudo, estou instruído. Eu instruo, conto as boas novas para alguém. E o que mais? O que eu tenho que fazer, que é a chave fundamental dessa história toda? Renunciar à minha carne. Nós já falamos aqui. Se eu alimento a minha carne, qual é o meu destino? Não é? As vontades de Deus. Se eu estiver cativo nas minhas vontades, seu Luiz, para onde eu vou? Paraíso. Não, você vai pro colo do capeta. Lindo. Tá, cachorro vontade. Cachorro vontade.
Agora, se eu estiver caminhando pelo Espírito, se eu estiver buscando instrução na palavra, se eu estiver pregando para o meu irmão, e se eu estiver renunciando às minhas vontades, eu vou para onde? Isso não tem relação com o pecado. Porque o seu Luiz pode achar o seguinte: eu fui resgatado da rua, eu tive a chance e eu tropecei. Agora eu estou condenado. Não tem a ver com o pecado. Tem a ver com o coração dele. Se eu tropeço, me levanto e vou buscar a face de Jesus de novo, peço perdão e vou fugir do pecado, a minha salvação está garantida. Qual é o problema? Para eu ter acesso à graça que Jesus disponibilizou para mim através do seu próprio sangue, eu tenho que crer que Ele derramou o sangue. Sim ou sim? Então eu não posso dizer que eu creio que Ele derramou o sangue em favor de mim e não fugir do pecado. Existe uma coisa muito diferente entre você tropeçar e cair e outra de você buscar. Porque se eu entendi verdadeiramente que Jesus morreu por mim e aquele sangue do inocente foi o que me reconciliou com Deus, eu vou continuar alimentando a minha carne, vivendo como velho homem? É incoerente. Não faz sentido. Para eu ser filho, que é o que me dá direito à salvação, eu tenho que ser filho. Eu tenho a filiação pelo sangue de Jesus. Ele me salvou. Não são as minhas obras, não são as minhas atitudes. Eu tropecei. Alguém vai lá, vai estender a mão, você vai ter uma nova oportunidade. Mas eu vou lá de novo, de forma intencional, e faço a mesma coisa. Não é mais tropeçar isso. É ou não é assim? Buscar o pecado, tá procurando. Você tem que fugir do pecado. Todos vocês que estão aqui têm uma oportunidade que muitos gostariam de ter e não têm. Que é um lugar para que vocês sejam discipulados pela palavra, instruídos na palavra, entendam a necessidade de renunciar às próprias vontades, voltem o rosto de vocês para a face de Deus, e através da força e poder que o Espírito Santo vai dar, vocês conseguem vencer essa etapa. Mas depois que vocês estiverem desintoxicados, se vocês não tiverem esse selo no coração de vocês, essa marca da promessa de me tornei filho de Deus, o que vai acontecer? Vai ser muito difícil. E eu estou falando de algo para vocês que eu vivi. A minha decisão, quando eu tomei a decisão, nunca mais. Mas não é porque eu tive força. É porque eu fui buscar socorro aonde eu obtive as minhas forças. Se a gente não buscar socorro nos pés da cruz de Jesus, não tem a mínima chance de dar certo. Porque não é uma questão de comportamento, irmão. É uma questão de escolha. Se você só visar mudar o seu comportamento, você está agindo pela própria carne para mudar o rumo de algo que não é carnal, é espiritual. Quando a gente se volta para Deus, a gente sai do reino das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. E não dá para ficar com o pé lá, um pecado. Ou eu faço essa escolha e quando vier a fraqueza eu me ajoelho, peço ajuda para o meu irmão, falo, olha pastor Pedro, eu estou numa fissura aqui que não dá. Ele vai procurar um médico, tem um remédio, dá para você dar uma acalmada. Existem meios para tratar da questão física.
Mas na questão espiritual, é uma escolha. O que mais tem por aí, meus irmãos, é gente que vai na igreja, ergue a mão, chora, se emociona. Só que segunda-feira volta tudo o que era antes. E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês, para encerrar. Quem aqui está disposto a ser servo de Cristo? Todo mundo? E discípulo? Vocês entendem que é um degrau a mais? Ser servo é uma questão de comportamento, de atitude. Ser Deus tem me conectado com alguns desses homens aí de grande influência nesse meio. O cara não sabe nem contabilizar a quantidade mesmo que tem, de tanto que é. 200 e poucas igrejas espalhadas no Brasil. Não é porque existe algo especial nele. Ele é igual a mim, igual a você. Mas ele se permitiu ser usado por Deus. E o nível da entrega do coração dele aos pés da cruz é o que faz com que Deus derrame sobre ele mais e mais e mais e mais, porque viu que ele está com o coração no lugar certo. E essa tem que ser a nossa jornada, ele tem que buscar isso. E essa palavra, ela é uma palavra que não é para desanimar, não é para chamar atenção e não é para animar. Mas é para a gente refletir. Está disponível para todos nós uma transformação genuína. Pode ter certeza que eu era bem pior que muitos dos que estão aqui, em termos de comportamento. Posso só somar uma coisa que você falou? O lugar de renúncia pode parecer um lugar chato. Um lugar de renúncia pode parecer, eu vou ter que abrir mão de todos os meus prazeres. Mas como diz aquela música, né? Quem já pisou no Santo do Santo? Uma vez que o amor de Deus entrou no coração de vocês, é muito mais prazeroso do que qualquer substância que vocês experimentaram. É verdade. Um coração cheio de certezas. Um coração disposto a tudo. A passar pelo meio da guerra. A passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor conhece esse coração. Então a renúncia não é abrir mão só dos seus prazeres. É encontrar o verdadeiro prazer, a verdadeira delícia, a verdadeira certeza. Porque daí quando você está nesse lugar, desculpa, Luiz, e quando você está nesse lugar, não importa mais o que fizeram com você. Não importa se te ofenderam, não importa o que fizeram mais. A sua identidade é em Cristo, você achou. Aí, meu irmão, o céu é literalmente o limite. Então o lugar da renúncia não é um lugar de tristeza, de abrir mão das suas coisas e ficar lá, não posso fazer não. Fala, Senhor, que lugar é esse? Que amor é esse que eu encontrei? Eu posso escolher não fazer. É isso, essa é a liberdade, essa é a verdadeira liberdade. É isso que eu queria somar. É um erro que a grande maioria das pessoas tem, eu também tinha, é achar que a liberdade é você fazer o que você quer. Quando na verdade liberdade é você escolher não fazer o que você quer. Você não é prisioneiro das suas vontades. E isso que o Rafael falou é muito importante, porque quando você tem um alinhamento de propósito, não tem nada mais na sua vida que importa. Quando a gente fala que a gente vem aqui abençoado, não é da boca para fora. E por que a gente se sente tão abençoado? Porque a gente está fazendo algo que Deus mandou fazer. Não foi uma ideia minha ou deles. Deus mandou. E Deus enviou as pessoas.
Pastor Pedro, foi atrás do senhor? Quem mandou o pastor Pedro lá? E quando você encontra esse caminho, as coisas acontecem. E a gente vê pessoas sendo resgatadas, como é o caso do seu Luiz. Tropeçou, mas em nome de Jesus não vai cair mais. Vamos orar? Vamos orar para a gente pedir força ao Espírito Santo, para a gente permanecer nesse caminho, com foco não em mudança de comportamento, mas com foco em mudança de natureza. Nós éramos homens amantes de nós mesmos, escravos das nossas vontades. E a partir do momento que a gente entendeu a verdade da cruz, a gente passou a ser escravo das vontades de Deus. Amém? Amém. Isso é loucura, hein? Senhor Jesus, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Ó Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, apesar de nós. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado pela alegria de ver o seu Luiz aqui novamente. Aleluia. Ó Senhor, eu quero declarar sobre a vida desses nossos irmãos que o Senhor vai dar força, vai dar poder para que eles escolham pelo caminho reto do Senhor. Que a partir do momento que eles estejam restaurados, com suas vidas recompostas, regenerados, de volta ao seio familiar, de volta ao trabalho, podendo ajudar no sustento de suas casas, Jesus, junto de suas famílias. Que eles sejam reflexo da sua imagem, por onde eles passarem, Jesus. Ó Senhor, faça isso, Pai, para a honra e glória do seu nome. Quero também te pedir, Senhor, que o Senhor continue livrando esses irmãos desse cativeiro, que é o vício. Que o Senhor, de forma sobrenatural, retire essa vontade que alguns deles ainda podem sentir. Que eles entendam verdadeiramente, na mente e no coração, que é necessário fazer esse culto racional, de abandonar, de fugir do pecado, em amor de Ti, Jesus. Ó Senhor, faça isso, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer orar, pastor? Só dar um recado. Pode ser? Nós tivemos hoje essa família que saiu daqui agora há pouco, a Cedis, que é assistente social de Pinda, está passando um processo bastante difícil com o paciente na Santa Casa de Pinda e recomendou eles virem a nos procurar. Então, hoje, eu conto com o apoio de todos, vai ter um caso muito atípico, eles vão estar chegando agora no final da tarde. É um senhor que perdeu a memória, então ele não está com a memória ativa, não tem nada a ver com álcool, com droga, não é a tipificação nossa, você supõe que isso aqui não é o local, mas não estão conseguindo um equipamento, então perguntaram se nós podíamos fazer uma vaga provisória, porque a família não tem o que fazer. Então ele vai ficar aos cuidados de Serginho, o Serginho vai ficar com ele. E eu queria o apoio de todos vocês. A gente tem que olhar as escrituras e assim, a Bíblia diz assim, Deus ninguém viu. Não é isso? Diz a Sagrada Escritura. Mas isso lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus se manifestou em Jesus. Então, essa ideia de que Deus ninguém viu já não existe mais, né? Jesus é a expressão viva de Deus. A imagem do Deus invisível. A imagem do Deus vivente. Aí a gente continua entendendo o seguinte, então, como assim? Deus é a imagem, agora tem uma imagem, né? Aí ele optou em multiplicar a imagem e passou a fazer o homem ser a imagem e semelhança do Cristo. Então, ou seja, nós que fomos formados somos a imagem e semelhança do Cristo. Então, como é que você hoje consegue servir a Deus? Você pode construir um templo igual de Aparecida do Norte, que você não fez nada para Deus. Você pode fazer outro templo igual do Edir Macedo, do Salomão, que você não fez nada para Deus. A imagem de Deus é o meu irmão.
é o meu próximo. Então, como é que eu vejo Deus hoje? Eu vejo Deus na figura do meu irmão. Como é que eu sirvo Deus hoje? Eu sirvo a Deus servindo ao meu irmão. O dinheiro que você pode dar para Deus, ele não come, não bebe, não faz nada. Mas aquilo que você faz para o seu irmão, você fez para o Senhor. É verdade. Então eu queria que você entendesse que vai chegar alguém que está debilitado no sentido de não entender, não é acamado, nada. Mas que não tivesse nenhum tipo de fala, de olhar. E que o olhar de todos nós para ele é, irmão, você quer água. Por quê? Porque ele está tão débil que ele não sabe que precisa tomar água. Ele não sabe que precisa comer. Ele não sabe que precisa ir no banheiro. Ele não tem noção de tempo e nem de espaço. Até os médicos vão mandar ambulância algumas vezes para fazer uma observação nele. Então eu conto com o apoio de todos. Principalmente no que é portão. Por quê? Porque de repente ele pode pegar e sair andando. Ele não tem essa liberdade de andar e sair andando. Ele vai ficar sobre nós. Então eu conto com o apoio de todos. Tudo bem? Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu quero dar um testemunho. Dê. Eu quero dar um testemunho que não é engraçado. Dia 26 de 4 de 23, eu fui num local aqui que é a Clínica do Sorridente em Taubaté, onde é a saúde bucal. Fui extrair um dente e a menina, a doutora, falou: por que você não faz uma inscrição aqui no programa do Sorridente para conseguir a prótese? E aqui ela falou, que é a esmo, né? Mas eu saí da sala da dentista e olhei assim, que é Luciana, a assistente social. A menina falou comigo que eu vou falar com a assistente social. Falei com a Luciana, tudo bem, Lu? Ela falou, tudo bem. Só que a questão é a seguinte, você tem que esperar tempo, né? Só Deus sabe. Ela pegou e me entregou um protocolo, dia 26 de 4 de 2023. E o menino me pega muito essa palavra que se encontra em Hebreus, que nos diz assim. Eu sempre tenho tudo marcado aqui. Essa semana eu li muito. Está em Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a cultivação da alma. Amém. E essa semana a bênção foi grande. Eu estava ali no quando eu chego, se alguém falar, alguém tem alguma coisa para fazer no meu, eu estou um gancho, né? E essa semana eu também, em cima da promessa, a assistente social ligou para mim e falou: nós vamos lá no Mercado Único fazer o processo do LOAS, que foi feito ontem. Passando na assistência social do dentista também, a menina falou: dia 13, sexta-feira 13, você vem aqui fazer já fazer a prova dos dentes, ou seja, começar o tratamento. Que legal. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Isso é motivo de glória a Deus.